Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. É um privilégio estarmos aqui mais um domingo, mais um culto, para juntos podermos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no Salmo 13. Salmos de número 13. Amém? Ou misericórdia? A minha versão está um pouco diferente, irmãos, mas peço que os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Serás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom. Muitas vezes, nas nossas vidas, a gente passa por alguns problemas, por algumas dificuldades, por algumas coisas que realmente tiram o brilho dos nossos olhos. Realmente tiram de nós a vontade de viver. E o salmista estava passando por um momento como esse. Mas no final do salmo, ele nos dá a chave para permanecer e para superar esses momentos. Que é confiar no amor do Senhor, confiar no livramento do Senhor e cantar louvores ao Senhor. Cantar porque o Senhor é bom. Muitas vezes, no meio do caos, no meio dos problemas, a gente se esquece da bondade do nosso Deus. A gente acha que o nosso Deus não cuida de nós, que o nosso Deus não se importa conosco. Mas o salmista Davi está nos mostrando aqui que o Senhor é bom e que Ele continua sendo bom mesmo quando nós não temos mais brilho nos olhos. E é isso que eu convido os irmãos a fazerem nesta noite. Vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e nós precisamos confiar. Confiar no amor do nosso Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar e logo em seguida a equipe de louvor pode vir. Nós iremos cantar louvores de adoração ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui e é um privilégio para nós. Louvado seja o nome do Senhor porque essa igreja está aqui, reunida, ó Deus, para te engrandecer, para te glorificar. O que eu peço, ó Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor possa encontrar aqui corações realmente dispostos a te adorar, dispostos a te entregar o melhor, ó Deus, corações dispostos a te ouvir e que aqui hajam corações que sejam terra fértil para a sua preciosa palavra. Prepara os nossos corações, Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Fale conosco, nos ajude a entender a palavra do Senhor, nos ajude a praticá-la e que o nosso comportamento seja mudado, para que dia a dia nós sejamos mais parecidos com Jesus. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode começar. Sua
E peço que os irmãos prestem muita atenção, a palavra do Senhor que vai ser ministrada ao nosso coração. E as crianças vão sair com... Só até 5 anos, viu? Com a Vivi e com a Maria Clara, até 5 anos. Vou pedir a equipe de louvor para ficar aqui na frente, para facilitar o meu pescoço aqui, ó. Aí eu vou economizar um pouco aqui. Por favor. Ontem nós tivemos um maravilhoso encontro de casais. Foi uma bênção muito grande estar aqui com vários casais, né? E a equipe que se mobilizou, né, para fazer esse evento extraordinário. Foi muito bom. Deus nos abençoou. Depois teve o macarrão ao vivo, né? Foi bom demais. Depois eu vou passar os avisos aí na programação da igreja no decorrer da semana. Uma boa notícia para os irmãos agora. Quem está nos acompanhando aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, sejam muito bem-vindos. Nós temos pregado uma série de mensagens sobre Tiago, a carta que foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, humanamente falando. E hoje nós vamos estar terminando. E para quem não acompanhou, tem as gravações aí nas redes, né? Depois você pode estar ouvindo, desde a primeira mensagem até a última, né? Que vai ser hoje, mas na quarta-feira eu vou fazer um panorama, dar um brinde para a igreja, né? Aquele toquinho especial, onde eu quero dar os detalhes de toda a carta. Em meia hora eu vou fazer um panorama geral de toda a carta, né, que são 5 capítulos, para abençoar os irmãos. Então na quarta-feira terminamos o Equipados para Influenciar, e que por sinal foi muito edificante, impactou os nossos corações, aquele estudo que tem mais ou menos mais de 6 meses, né, que nós estávamos ministrando aqui, a Sara estava ministrando às quartas-feiras, Equipados para Influenciar, falando sobre a adoração 24/7. Nós aprendemos como adorar a Deus todos os dias e em todo o tempo, 24 horas por dia e 7 dias por semana. A gente aprendeu isso na prática. Então Deus nos abençoou muito, porque infelizmente muitas pessoas adoram a Deus uma vez por semana, aos domingos, vem mais ou menos, participa de 1 hora, 1h30, 2 horas, terminou, vão embora e fica aguardando mais uma semana para chegar o próximo domingo para adorar a Deus. Então é uma adoração parcial, e a gente aprendeu a adorar a Deus de forma integral, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Amados, então o último tema também é uma igreja que vive para agradar a Deus, fica contente com as exortações da palavra de Deus. Esse é o tema. Uma igreja que vive para agradar a Deus, ela fica contente, ela se alegra com as exortações da palavra de Deus. Esse é o tema. Tiago 5, de 12 até o versículo 20. Tiago 5, a partir do versículo 12, né?
A palavra de Deus nos diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os pastores da igreja, e estes façam oração sobre ele ou sobre ela, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, profeta Elias, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença, e a certeza da Tua presença conosco, porque esse encontro marcado aqui da Tua igreja é para Te adorar, é para Te louvar, é para Te honrar, e nós queremos ouvir a Tua palavra, e queremos que o Espírito Santo esteja trabalhando no meu coração, assim como o Senhor tem falado no decorrer da semana, através dos estudos, e também fala o coração de cada irmão, de cada internauta que está acessando, outros que vão acessar numa outra oportunidade. Pedimos que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração. O que mais nós queremos é que todos nós possamos estar exaltando Jesus, cada um esteja consciente da responsabilidade de obedecer a Tua palavra, de fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós queremos estar trabalhando aqui neste mundo, cumprindo a nossa missão de conscientizar as pessoas a viverem para o louvor da Tua glória. Abençoa-me, abençoa-nos, pois nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus amados, uma igreja que vive para agradar a Deus, ela se alegra, ela fica contente com as exortações da palavra de Deus. E desde já eu já quero dar uma definição da palavra exortação, porque a ideia que muitos têm, exortação é dar uma dura, E na língua grega, a palavra exortação significa encorajamento, significa disciplina. Então, e os mandamentos de Deus não são pesados. As ordenanças de Deus é para nos abençoar, é para nos edificar. Então não precisa ficar chateado, triste quando você é exortado na palavra, quando a palavra está aplicando sobre você uma disciplina. E esse é o objetivo do pastor, dos líderes, de estar exortando, de estar disciplinando através da palavra, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Então, por isso que esse tema é muito apropriado para os irmãos terem uma ideia que Tiago está mostrando, que todas aquelas exortações que ele deu, que ele coloca na sua carta, no seu livro, dentro do capítulo 1, a gente está só apanhando, mas ele termina falando: olha gente, vocês devem ficar contentes, fique alegre,
Não é para vocês ficarem tristes, porque o objetivo de Deus é abençoar vocês. Aliás, a gente tem lá o autor da carta aos Hebreus, ele fala assim, olha, que aquela pessoa que fica sem disciplina, que não aceita a disciplina de Deus, não é filho, é bastardo. E todo pai, toda mãe que conhece a palavra precisa aplicar a disciplina na vida dos seus filhos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o foco aqui, o ponto aqui neste tema é que essa exortação que nós recebemos da palavra de Deus é para que todos nós possamos exaltar Jesus, glorificá-lo e agradecê-lo. Falar, Jesus, muito obrigado, o Senhor está me exortando, está me disciplinando, por eu estar apanhando, né, alguns defeitos que estão em mim, e o Senhor está me corrigindo. Então nós temos que ficar contentes, não é ficar, se rebelar e ficar revoltado porque fomos disciplinados, ou Deus está nos exortando com a sua palavra. Agora, quais são as exortações que Tiago, irmão de Jesus, nos fala para que sejamos abençoados? Mas antes eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos do apóstolo Paulo, que está correlacionado com esta palavra, no capítulo 2 de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o que Paulo fala para Timóteo. É uma carta pastoral e Paulo está pastoreando Timóteo. E olha o que Paulo está falando para Timóteo sobre a palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito, ou com a vida íntegra e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, esses versículos aqui correlacionados, é uma palavra proferida pelo apóstolo Paulo, e que ele fala dos benefícios da exortação vinda da palavra de Deus. Então, tem muitos benefícios, muitas bênçãos advindas das exortações da Bíblia, da palavra de Deus. E é por isso que nesses dois versículos Paulo fala que a palavra de Deus é útil para ensinar, mostrando a verdade e o caminho para o céu. Ele fala que ele é útil para repreender, para disciplinar, mostrando as nossas falhas. Por isso que eu estava dizendo agora nessa palavra introdutória, é muito importante você pai, você mãe, disciplinar os seus filhos. Não tire a vara da disciplina. Seu filho, a sua filha. E para quem se casou agora, vai ter filho, já coloca isso na sua cabeça. E a Bíblia fala de usar a vara. Antigamente era usada a vara de marmelo, né? E a Bíblia nunca vai falar sobre espancamento, sobre agressão. Não agrida os seus filhos, não é agressão, não é espancamento, é disciplina. Era usada uma vara, né? E por isso as crianças têm um bumbum cheio de carne. Aplica ali, dá 2 ou 3 varadas e arruma um instrumento, porque as suas mãos não pode ser instrumento para você bater. Tem pai, tem mãe que bate na cara, as mãos é instrumento de carinho, de amor. Não use as mãos para bater no seu filho, use um instrumento. Não é um pedaço de pau, um porrete, não. É uma varinha, um instrumento que a criança vai
ela vai sentir que ela está sendo corrigida, ela vai associar aquele instrumento como algo errado que ela fez e que ela não pode continuar fazendo aquilo. Se você aplicar isso 1, 2, 3 vezes, você vai ver que o seu filho, sua filha vai se comportar direitinho, vai ser uma bênção, ele não vai te envergonhar, ele não vai te envergonhar. E a Bíblia fala que quando você tira a vara da disciplina, o seu filho ou sua filha vai te envergonhar, você vai passar vergonha. Então, por isso que Paulo, quando fala para Timóteo, fala: Timóteo, preste atenção, Timóteo, essa palavra que você recebeu, você tem que repassar essa palavra, porque ela é útil para repreender e disciplinar, mostrando as nossas falhas. Assim como nós pais precisamos aplicar isso em nossos filhos, eu como pastor e as pessoas que exercem autoridade na palavra, precisam aplicar sobre a igreja, para que todos nós sejamos realmente filhos obedientes ao nosso Pai que está nos céus. Esta é a palavra, e é muito importante que todos nós tenhamos essa alegria de poder estar recebendo a disciplina, a repreensão vinda da palavra de Deus para corrigir as nossas falhas. Também Paulo está falando, ela é útil para nos corrigir, indicando o caminho correto e seguro, para nos levar no porto seguro. Ela é útil para nos instruir no caminho daquilo que é correto, com o objetivo de nos tornar completos e prontos para agirmos bem. Então toda essa palavra que vem para nós, é para nós atingirmos a maturidade espiritual. Então esse é o objetivo, por isso Paulo está falando, e está totalmente, diretamente ligado ao que Tiago fala no final da sua carta, Vejamos, portanto, quais são as exortações que Tiago nos fala, a partir do versículo 12 até o versículo 20, vamos ver o que Tiago realmente está falando. Primeiro, versículo 12, não jureis, está muito claro, não jureis. E ele fala, não jureis, por que nós não devemos jurar? Porque o nosso falar, ele está falando, o próprio Tiago está explicando, porque o nosso falar deve ser sim, sim, e não, não. E outro motivo, para não cairmos em juízo. E o terceiro motivo, porque o que passa disto é procedência maligna. Aí, eu quero ler com vocês o que Jesus fala no Sermão do Monte, em relação ao juramento. Olha só que Jesus fala, em Mateus capítulo 5, sobre o juramento. Olha, capítulo 5 no Sermão do Monte, a partir do versículo 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, a primeira exortação, não jureis. Então, nós devemos ser homens e mulheres de palavra, cumprir com a palavra, cumprir com os votos. Antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, uma boa parte, as pessoas eram fio de bigode, era o documento que a pessoa ia cumprir com a palavra, Então, essa é a primeira exortação aqui que nós recebemos, não jureis. Segundo, versículo 13 a 20 fala, a exortação aqui é que vivamos uma vida de oração. Não é para ser repetitivo, porque Tiago já fala no capítulo 1 sobre oração, e ele continua falando, e em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, a gente vai ouvir falar, há uma exortação para todos nós vivemos uma vida de oração, Tiago nos apresenta vários motivos para a gente viver uma vida de oração.
Versículo 13 ele fala: está alguém aflito? Está sofrendo? Ore. Aí ele continua falando: está alguém alegre? Está contente? Cante louvores, né? Faça aquela oração de louvor, de gratidão. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os roubadores de alegria. Algumas vezes a gente está compartilhando uma bênção, né? Você está muito contente, aí vem alguém que você compartilha, rapidamente ele acaba soltando um veneninho, alguma coisa, e ele demonstra que ele está com ciúme, está com inveja, e solta uma, e aquele ambiente de alegria se torna tão tenebroso, aquele ambiente passa a se transformar num ambiente de velório, por causa de uma pessoa que é roubadora de alegria, uma pessoa que não sabe celebrar, não sabe glorificar a Deus. Quando uma pessoa está contente, e Tiago está exortando: está alguém alegre, está contente? Cante louvores, participe dessa alegria, desse contentamento, celebre, comemore, né? Não vai jogar um balde de água fria naquele momento que é momento de celebração, de louvor. No versículo 14: está alguém entre vós doente? E abrindo um parênteses aqui, nós estamos com a Alessandra, que não está aqui, que está doente. Nós temos aí a Daiane, a irmã Lídia. Eu tenho visitado esses irmãos, e o pastor Luiz fez uma cirurgia, está se recuperando, não está aqui, está morrendo de saudade. Tem vários irmãos que não estão podendo estar aqui porque estão doentes. Mas o que está falando aqui? Está alguém entre vós doente? Nós da igreja, essa comunhão, esse amor entre nós, precisa aumentar de tal maneira que nós temos que nos importar com os faltosos e saber os motivos. E se forem motivo de enfermidade, nós temos que redobrar nossas orações, porque a presença desses irmãos aqui conosco é muito importante para adorarmos a Deus juntos. E a doença é um dos obstáculos, é um dos problemas que impedem as pessoas de adorar a Deus conosco, e nós temos que participar, e a Bíblia nos autoriza a estar orando pelos doentes, pelos enfermos, principalmente os nossos irmãos, nossas irmãs em Cristo, tá? Me ajude como pastor a estar orando. Eu tenho procurado cumprir com o meu papel de pastor, tenho levantado nas madrugadas para estar orando por esses irmãos faltosos, e eu sei, e muitos deles estão doentes mesmo, e não estão podendo vir. Eu tenho uma irmã que eu visitei essa semana. O marido dela sofreu um AVC, e ele mesmo que fez o café para nós, ele é membro da igreja. E a sua esposa falou: pastor, eu dirijo de dia, à noite eu não posso dirigir, porque os faróis dos outros carros embaralham a minha visão, e aí vou provocar um acidente, então eu não posso dirigir à noite. Então tem dificuldade de vir. Eu estou pensando uma maneira de resolver essa questão, para essa irmã estar conosco com o seu marido. Ela falou: pastor, eu só vou me despedir da igreja quando eu morrer, porque eu vou continuar na igreja até a hora da minha morte, não abro mão. Então, os irmãos estão percebendo que o que Tiago está falando tem muito a ver com a nossa realidade, que a gente precisa trabalhar nesse sentido, porque é da vontade de Deus. Tanto é que Paulo, quando escreveu para a igreja de Tessalônica, ele fala que nosso corpo, alma e espírito precisa ser conservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Deus. Nós temos que trabalhar, cada um precisa lutar para ter saúde fisicamente. Você precisa cuidar do seu corpo físico, você precisa cuidar da sua alma, do seu emocional. Aquilo que nós falamos ontem no encontro de casais, nós falamos sobre o aspecto da saúde emocional. Quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Quando o seu emocional não está bem, você acaba tendo desdobramentos negativos na sua própria família, no seu próprio corpo. E vem de forma, através de enfermidade, para você mesmo. Então é muito importante o corpo, alma e espírito estarem de forma irrepreensível, você cuidando e fazendo o máximo para estar com saúde, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente.
né, se preparando para a gloriosa volta de Jesus. Mas ele fala uma outra coisa no versículo 14, chama os pastores da igreja. Muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo, mas não dá um telefonema para o pastor. Então, a igreja tem pastor, e por que tem pastor? Porque Deus instituiu os pastores para pastorear a igreja. Então, quando tiver alguém enfermo, dá uma ligada no pastor: pastor, você pode fazer uma visita aqui, minha mãe, meu irmão, ou eu mesmo estou doente, eu preciso de uma oração aqui. Pastor, com muita alegria, com muito prazer eu irei. Nós iremos, porque para nós é muito importante ver as nossas ovelhas com saúde, servindo a Jesus. Chama os pastores, é isso que fala aqui o versículo 14, chama os pastores, né? Tanto a igreja, né, como um todo, né? Aliás, a igreja também tem essa responsabilidade de orar. Por isso nós temos nossas reuniões de oração, tem na quarta-feira, tem na sexta-feira. Então você deve priorizar isso, né? E ter prazer de participar das reuniões de oração. Por quê? Para você estar com saúde, porque a igreja tem essa autoridade de orar pelos enfermos. E você veio na igreja, falou: pastor, já quero pedir hoje na reunião aqui, ore pela minha família, ore por um problema lá de enfermidade. Você pode chegar e já abrir a boca e pedir, e a igreja, ela é responsável para atender o seu pedido imediatamente, e orar por você e pelos problemas que você está enfrentando de enfermidade. Lembrando, meus amados irmãos, que existem muitas doenças psicossomáticas, ou seja, doenças autoproduzidas, né, que nós mesmos as geramos. Tem muitas doenças que a gente já aprendeu que são doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças autoproduzidas, nós mesmos as geramos. Tem pessoas que estão doentes, a culpa é de você mesmo. Você mesmo é o causador da sua própria enfermidade. É isso que a gente aprende, né? Através da própria psicologia e mesmo da palavra de Deus. Muitas doenças somos nós que as geramos. Mas ele continua falando, ainda no verso 14, ele nos fala como deve ser feita a oração. Ele fala que ungindo com azeite ou com óleo, né? Mas essa oração deve ser feita em nome do Senhor. Amados, eu preciso abrir um parênteses aqui, para nós entendermos o contexto do óleo, do azeite, para que não sejamos supersticiosos de acharmos que o azeite vai curar as pessoas. Talvez algumas igrejas, geralmente o pastor ou o obreiro lá leva um vidrinho de óleo para ungir, né? Eu não tenho essa prática, e muitos pastores não têm essa prática. E aí eu vou explicar para os irmãos, quando o Tiago fala de fazer a oração e ungir com óleo, né? A gente tem que analisar um pouco o contexto, para entender melhor o que o Tiago está tentando nos falar. A unção era usada a minha maior principal preocupação é não fazer, porque infelizmente as pessoas hoje são muito supersticiosas. Os irmãos sabem, tem pessoas que colocam uma arruda na orelha, outros colocam ferradura na porta, outros acreditam que se colocar um copo, né? Tem algumas religiões que coloca um copo d'água aí, eu estou orando aqui, você toma água aí, você vai ser curado, Então tem muitas superstições, né? E é muito perigoso, porque Tiago não está defendendo nós estamos indo para um caminho da superstição. E há um outro perigo também. Imagina um pastor indo numa casa de uma irmã, né? Aí eu vou usar unção e vou colocar ungila, né? Tá enfermo, me chamou lá para oração, eu vou lá levar o vidrinho de óleo, né? E vou orar, mas é para colocar no local da enfermidade. Como que eu faria? Dependendo do local da enfermidade dessa irmã. É uma viúva, uma pessoa simples, e tem pastores que aproveitam disso.
unge os seios, unge partes íntimas, e aí começa a entrar para um lado satânico e perigosíssimo, que nós temos que estar em alertas, e aí a gente vai, e no Velho Testamento essas coisas não aconteciam porque era a época da lei, e se algum sacerdote, alguma pessoa usasse da sua autoridade de forma maliciosa, ele era morto. Vinha uma repreensão vinda de Deus para matar o sacerdote. Ele era morto, porque Deus não permitia. E aí a gente vai entender aqui que a unção, como um ato simbólico de cura e consagração, a Bíblia pelo menos apresenta diferentes usos da unção na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Para que servia a unção com óleo? Servia para a coroação de um rei, está lá em 1 Samuel 9,16, ordenação de um sacerdote, Êxodo 29, versículo 7, instalação de um profeta, 1 Reis 19,16, consagração de objetos de culto, cura de feridas, Isaías 1, versículo 6, cura de enfermos, Tiago 5,14 falando, embalsamento do corpo. Então tinha vários usos, para a unção com óleo. Mas eu gostaria de ler com os irmãos algumas passagens que vai dar mais luz para a gente entender aqui. Primeiro Isaías 61, versículo 1, olha o que diz essa palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Veja que essa palavra do profeta Isaías é uma palavra profética que se cumpriu com Jesus. Veja o que acontece agora em Lucas capítulo 4, Jesus falando que essa profecia está cumprindo na vida dele, Jesus. Olha só, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, deu para Jesus, e abrindo o livro, Jesus abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. Eu quero ler ainda, para os irmãos poderem entender essa questão da unção, 1 João, a carta, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 20. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 20, olha o que diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, que vem do Espírito Santo, e todos tendes conhecimento. E versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, a unção que nós recebemos, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que significa isso, amados? Porque lá em Atos, capítulo 10, 28, a própria palavra fala, como Deus ungiu a Jesus, Deus o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus o Pai era com ele. O que nós aprendemos com tudo isso?
é que o azeite, o óleo, ele tinha uma finalidade no Velho Testamento, uma finalidade simbólica de autoridade, que simbolizava, né, a autoridade do Espírito Santo na consagração de reis e sacerdotes. Mas por que a gente não precisa do óleo, do azeite, como algo simbólico de autoridade? Porque o que está dizendo o texto aqui? O próprio Jesus, lá na primeira carta, nos deu autoridade. Que autoridade Jesus nos deu? Essa unção que Jesus nos deu é do próprio Espírito Santo, que veio habitar em nós. Então nós já temos autoridade, não precisa de nada simbólico mais. Para chegar com autoridade, estou usando óleo, porque aí as pessoas vão colocar como, achando que esse óleo tem poder para curar, e não tem. Não tem. Então, Jesus nos ungiu com o Espírito Santo, e Ele nos deu essa autoridade para pregar o Evangelho, e o Evangelho, ele está incluso todas as questões que envolvem o Evangelho de Cristo, cura, tudo que está envolvendo a pregação. A gente vai ver ainda na continuação aqui, porque no Antigo Testamento a unção com óleo era usada como um ritual para a consagração do rei, conforme eu disse, consagração de sacerdotes, né, dando-lhe autoridade para exercer a liderança. O óleo simbolizava a comprovação da autoridade dada pelo Espírito Santo para o ministério. Hoje a igreja, nós temos, você fala, mas pastor, não tem nada de simbólico. Hoje tem sim. Hoje a igreja tem na celebração da ceia 2 elementos simbólicos, e a Bíblia coloca de forma muito objetiva os 2 elementos simbólicos, né, que devemos, toda vez que celebrarmos a ceia: o pão, simbolizando o corpo de Cristo que foi pregado na cruz; o cálice, simbolizando o sangue de Cristo que foi derramado para perdão dos nossos pecados, né? E devemos usar esses 2 elementos simbólicos em memória. Mas aí a ordem é muito direta, é muito clara de Jesus: vocês vão fazer isso para lembrar de mim. Então o próprio Jesus falou: olha, vocês vão usar 2 elementos simbólicos, o pão e o cálice, para lembrar de mim do que eu fiz, da história, para vocês não se esquecerem. Aí está muito claro. E também tem um outro elemento simbólico, que é a água batismal. Quando você batiza alguém, aquela água, a pessoa quando é batizada, simboliza que ela está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, está sendo sepultada dos seus pecados, algo simbólico também. Mas portanto o Espírito Santo veio para ficar para sempre nos nossos corações, nos corações daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como um ungido, né? Quando você reconhece que Jesus é o ungido de Deus, é o Messias, é o Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido. Por isso que João na carta ele fala que nós recebemos a unção. Qual a unção que nós recebemos? Qual a unção que Jesus nos deu? A unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para... O Espírito Santo já voltou para o céu? Ou ele está aqui? Onde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo, irmãos? Em nossos corações. Toda pessoa que aceitou a Cristo foi batizada pelo Espírito Santo, foi ungida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo mora no teu coração. Então não precisa ter algo simbólico, porque o Espírito Santo é real. E nós temos essa autoridade aí que João está falando. Nós já recebemos a unção de Jesus, que Ele mandou o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. E é na autoridade do Espírito Santo que você vai orar, para abençoar as pessoas. Para abençoar as pessoas. Então, o verdadeiro cristão não precisa fazer hoje do óleo algo místico para curar as pessoas. Nós somos ungidos por Jesus. O Espírito Santo é a nossa unção. Por isso que no versículo 15, né, ele continua, ele confirma que os pastores devem fazer a oração da fé. E o que é a oração da fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oração da fé significa uma oração feita segundo a vontade de Deus.
e reconhecer a soberania de Deus. Isso que é a oração da fé. É orar, você vai orar com toda a humildade, e você, na sua oração, você não vai querer determinar nada para Deus. Você não vai querer como que colocar Deus na parede, falar: olha, o Senhor vai ter que operar porque eu estou orando, né? Eu fui lá no monte, eu fiz isso. Não, você vai humildemente reconhecendo que você, na oração, você quer que seja feita a vontade de Deus, porque você sabe e você conhece a palavra de Deus, que muitas vezes Deus vai responder não para as suas orações. Deus vai dizer não, Deus vai dizer espere, e não é para você ficar de biquinho, não. Eu estou triste com Deus, eu estou triste com Jesus, eu estou bravo com Jesus, porque Ele não me respondeu sim, Ele disse não para o meu pedido, Ele não me abençoou, Ele está mandando eu esperar, e eu já estou cansado de esperar. É assim que nós estamos vendo vários grupos religiosos agindo, né? É tratando Deus como se Deus fosse empregado. Então, meus queridos, nós não queremos que essa oração da fé, que nós pastores, que a igreja precisa fazer, reconhecer a vontade de Deus, e você lutar e desejar essa vontade, seja qual for a vontade de Deus, você quer que essa vontade seja feita. Foi assim que Jesus orou e nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, seja feita na terra, porque no céu ela é feita 24 horas. /7, os anjos fazem a vontade de Deus o tempo todo, 100%, e nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus, e reconhecer a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele tem o controle de todo o universo em suas mãos, nada sai do seu controle, nada sai do controle de Deus, tudo está sob controle, até mesmo as pessoas que se rebelam contra Deus, Deus permite, Deus está dando a liberdade para viver na rebeldia, Deus permite, durante um tempo, porque vai haver um tempo que Ele vai dizer basta, e vai bastar mesmo. Agora, Tiago está falando no versículo 15, que os pastores devem fazer a oração da fé, né? E a oração vai levantar o doente. Essa oração deve ser feita também, logo em seguida ele fala, a oração de confissão de pecados. Por quê? Porque o pecado pode ser o motivo da enfermidade. Muitas vezes tem pessoa na nossa família que está doente, e o problema é pecado. A enfermidade que atingiu o corpo é problema de pecado. Nem todas as enfermidades, a origem é o pecado, mas aqui tudo leva a crer que Tiago está falando que a causa dessa enfermidade era o pecado. Por isso que ele fala: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Está no versículo aí, no versículo 15: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E versículo 16: está alguém brigado com o irmão? Restabeleça o relacionamento, porque nós sabemos que quando o relacionamento está quebrado, significa que um ofendeu o outro, e esse relacionamento está quebrado, e se você não resolver, a sua oração está impedida de ser atendida por Deus, ela não passa do tempo. Aliás, a palavra de Deus nos fala que se você tiver até uma oferta para entregar na casa do Senhor, se você tiver brigado com o teu irmão, resolva primeiro e depois traga a oferta. Resolva essa questão de relacionamento quebrado, para depois você ofertar, para que Deus aceite a tua oferta. Faça, portanto, a oração de confissão para seres curado. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E caminhando então para o final, concluindo,
eu quero destacar, meus queridos irmãos e amigos, as maneiras pelas quais Deus pode agir na cura de uma pessoa. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele fala que devemos tomar muito cuidado, que os falsos profetas, eles aparecem, né, aí fazendo propaganda de milagres, de curas, muitos sinais, né, porque na verdade eles querem aparecer, eles querem ibope, eles querem show, né, e fazem dos milagres, entre aspas, e das curas, um show. Eles não transformam os seus encontros em adoração, é um show, né, é um show. E Jesus está falando que essas pessoas, naquele dia, né, vão falar: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos vários sinais, fizemos milagres, curamos. E sabe o que vai ouvir de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Isso é um alerta, porque curas, milagres, nem sempre são sinais de que as pessoas estão no caminho certo, estão na doutrina certa. Muitas vezes são armadilhas que o diabo prepara, né, para iludir as pessoas, para enganar as pessoas, para levá-las para o inferno. E por isso que tem muitas pessoas à procura, né? Eu vou lá para a igreja para buscar minha bênção. Eu vou lá, que lá vai ser determinado lá tal bênção, e eu vou lá, eu preciso. E Jesus fala: muitos estão me procurando não pelo pão que permanece, mas sim pelo pão que perece. Tem muitas pessoas que vão a esses encontros não é para adorar a Deus, não é para ouvir a palavra, para ser transformado pela palavra. Eles querem bênçãos, eles estão interessados em coisas materiais, não estão interessados em relacionamento com Deus, eles não estão interessados em fazer a vontade de Deus. Esse é o problema. E é esse alerta que Tiago está nos dando, está nos exortando, para a gente não cair nessas doutrinas falsas, cair no conto desses falsos profetas. Então, para concluir, Deus opera a cura através da oração da igreja, conforme nós falamos. Isso me faz lembrar do apóstolo Pedro, quando um paralítico se apresentou diante dele, né, alguém o levou, né, para que pudesse ser curado. Pedro falou assim: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. Deus deu autoridade para a igreja. Se precisar, Deus, de acordo com a sua soberana, seu poder, sua vontade, Ele pode atender a igreja em qualquer tipo de enfermidade, qualquer situação. Deus opera ainda hoje, através da oração da igreja, através da oração dos pastores, conforme nós vimos aqui, através do dom de cura que o Espírito Santo distribui na igreja. Deus pode distribuir aqui na igreja, levantar um irmão ou uma irmã com o dom de cura, mas o Espírito Santo, ele distribui de acordo com a vontade dele. Pode ser que a igreja não tenha ninguém com esse dom de cura aqui, e o Espírito Santo não queira distribuir, não queira dar. Ele é soberano e ele vai distribuir de acordo com a soberania dele. Ele pode distribuir, pode não distribuir. Ele sabe o que a igreja necessita, o que ela precisa. Também o nosso Deus opera a cura através de medicamentos, através da medicina. Deus usa médicos, usa como matéria-prima, né, muitas plantas que são medicinais, dando sabedoria para os estudantes, né, pessoas fazerem suas pesquisas e descobrirem os remédios, né, que as plantas têm para curar nossas enfermidades. Isso é bíblico, irmãos. Deus pode usar, né, Ele é soberano para usar da maneira dele, né? Aliás, o próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo: tome um pouco de vinho para as tuas constantes enfermidades.
Timóteo tinha um problema de enfermidade no estômago, e ele fala: olha, usa um pouco de vinho, não é para embriagar não, mas um pouquinho como remédio. Deus também cura de forma sobrenatural, sem usar qualquer recurso mencionado aqui. Ele pode curar de forma sobrenatural, Ele é soberano. E os versículos 17 e 18 para terminar. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecado. É interessante, nessa conclusão, nós devemos seguir o exemplo do profeta Elias. Elias era um homem de oração, e ele orou para não chover. Pastor, mas por que ele orou para não chover? Que profeta maldoso? Não, sabe por que ele orou para não chover? É porque o rei Acabe era um rei perverso, era um político corrupto, que estava aprontando com o reinado lá, com as pessoas do reino do norte. E Deus levanta esse profeta chamado profeta Elias, e na autoridade de Deus, como profeta de Deus, Deus fala: ó, Elias, é só você orar. E ele orou para não chover, como uma maneira de disciplinar aquele rei e disciplinar aquele povo rebelde que estava vivendo uma vida errada diante de Deus. Então, quando você vê aqui no Brasil a questão política, muitas vezes você fica triste de ver muitas coisas erradas. Tiago nos recomenda a gente aprender com Elias. Elias transformou aquele problema político que era um problema de corrupção, um problema de coisas erradas lá, transformou aquilo para a glória de Deus, e ele passou a orar, e Deus deu autoridade para ele aplicar uma disciplina, e ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Aí a agricultura praticamente faliu, o povo começou a entrar em desespero, e aí Elias foi procurado novamente. Aí Elias orou novamente, e aí Deus abençoou e resolveu aquele problema, aplicando a disciplina e depois restabelecendo a questão lá do reinado. Então, irmão, percebe que o Tiago está falando que nós, meus irmãos, Elias era um homem semelhante a nós. Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Deus ouviu Elias, Deus está disposto a ouvir a oração da igreja, está interessado em ouvir a sua oração, meu querido. Deus está interessado em ouvir o nosso clamor, se você estiver sintonizado com a sua palavra. E o desafio para a igreja, uma igreja que vive para agradar a Deus, e é isso que eu quero, é o nosso desejo. Tiago fala em toda a sua carta: minha oração é que Deus nos abençoe como igreja, Igreja Batista em Simeone, e vocês que estão nos ouvindo, faça parte de uma igreja que está comprometida em viver uma vida agradando o coração de Deus, vivendo, fazendo a vontade de Deus. E, de acordo com o que nós lemos aqui, esse tipo de igreja aceita com alegria, com contentamento, as exortações da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe a estar contente com tudo aquilo que fomos exortados até agora, nesta carta, e em especial nesta noite, aquilo que Deus nos falou, que possamos estar agradecendo a Deus, por Ele estar nos exortando, nos encorajando, nos disciplinando, nos corrigindo, que saiamos daqui alegres, contentes, falando: Deus, muito obrigado pelaquela palavra, eu quero continuar te glorificando, quero continuar vivendo para o louvor da tua glória. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Meus queridos internautas, nós vamos estar orando aqui juntamente com a igreja, orando pela sua vida, pela sua família. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Você vai estar acessando, queremos que você deixe um like aí na nossa
na nossa transmissão aí, tá? Compartilhe com seus familiares, amigos, para que essa palavra possa abençoar outras famílias. É um pedido meu aqui como pastor da igreja. Vamos abençoar pessoas, né? Eu tenho recebido notícias boas, vinda lá do Japão, vindo de outros estados, né? Pessoas que estão acessando, né? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e nós vamos estar ministrando uma oração para que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite, por esse momento que estamos passando diante da Tua presença, ouvindo a Tua bendita palavra. Pai querido, abençoe os nossos ouvintes, abençoe a Tua igreja aqui reunida, e nós queremos que todas as pessoas que estão acessando e vão acessar as redes sociais e vão encontrar este culto aqui que a igreja está oferecendo ao Senhor, que o Senhor abençoe nossos internautas, suprindo cada uma de suas necessidades, abençoe nos seus projetos, nos seus sonhos, abençoe sobremaneira, que eles possam estar decididos a seguir a Jesus Cristo, a tomar uma decisão, que é a melhor decisão, aceitar Jesus do coração, a ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, porque Jesus é o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus o Pai que está nos céus, ninguém se relaciona com Deus o Pai, aqui na terra, a não ser que creia em Jesus, que aceite Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Abençoa os nossos amigos, e aqueles que estão enfrentando algum problema de ordem de enfermidade, aqueles que estão precisando de um emprego, abençoa, Senhor, supre essas necessidades, abençoe as suas famílias. Ó Pai querido, abençoe também a nossa igreja aqui, os irmãos que estão enfermos, nós ministramos aqui bênção de cura, que o Senhor restaure, para que esses irmãos possam estar voltando ao convívio conosco, participando da nossos encontros aqui, das nossas reuniões de adoração. Abençoa, pois nós te pedimos estas bênçãos e já te agradecemos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Fique na paz de Jesus, um abraço do pastor e de toda a igreja, Deus abençoe.